Meu nome é Roberto Guo, sou brasileiro naturalizado. Na verdade, nasci em Taiwan. Alguém já falou aqui de Taiwan, né? Em 1955. Cheguei ao Brasil com 7 anos de idade, junto com meus pais e 2 irmãs. O dia exato eu lembro muito bem, foi dia 12 de março de 1963. Desembarcamos no Porto de Santos, depois de uma longa viagem de 2 meses e meio de navio cargueiro. Eu quero fazer um breve histórico. Por que meus pais vieram para o Brasil? Porque naquela época Taiwan era paupérrimo. Então o sonho dos pais é sempre dar uma vida melhor para os filhos. Além disso, Taiwan tem muitos inconvenientes, que são terremotos, furacões, enchente, todos os anos tem as enchentes por causa das monções, mas eu acredito que o principal motivo de meus pais querer sair de lá era o medo de ter uma outra guerra. Porque ambos eram sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E isso causou uma trauma muito grande na minha mãe. Então ela não queria que isso ocorresse de novo com ela e muito menos com os filhos. Tá? E hoje eu estou aqui para falar sobre a China e suas diferenças. Ao contrário do que muita gente pensa, que a China é um país uniforme, né? Isso, na realidade, é muito distante. A China tem uma diversidade enorme. Só para vocês terem uma ideia, a China atualmente é composta de 22 províncias, 5 regiões autônomas e 2 regiões administrativas especiais. Por que regiões autônomas? Ó, a primeira aqui é Inner Mongolia, é a Mongólia Interior. Aqui é o Xinjiang, que é habitado por muçulmanos com feições ocidentais. O Tibete, Guangxi e Ningxia. Eles são considerados regiões autônomas porque eles não são chineses. Eles foram incorporados à China durante a sua história. Então, eles têm uma autonomia, certa autonomia, para exercer as suas religiões, manter a sua cultura, suas tradições e sua história. Tá? As 2 regiões administrativas especiais são Hong Kong e Macau. Fica aqui no sudoeste da China. Por que regiões especiais? Só para lembrá-los, Hong Kong até 1997 pertencia à Inglaterra. A Inglaterra devolveu à China depois de 150 anos de domínio. Isso é um acordo que a China cedeu devido à Guerra do Ópio, lá atrás. E o governo chinês, com medo da fuga dos empresários, criou um sistema para o pessoal de Hong Kong como uma região especial. Por exemplo, Hong Kong, ele tem uma política de imigração própria, tem um banco central próprio, tem uma moeda própria. A administração de Hong Kong é totalmente separado da China. Eles só vai ser incorporado à China em 2047, depois de 50 anos. Aí sim ele vai fazer parte da administração chinesa. E a outra região especial, administrativa especial, é o Macau. Macau pertencia a Portugal e foi devolvida à China em 1999. Usou dos mesmos moldes de Hong Kong. Então, Macau vai ser incorporado definitivamente à China no ano 2047.
149. Tá? Somente essas 5 regiões autônomas correspondem a 46% do território chinês. Tá? Isso, estou falando em termos de território. Agora, a diversidade maior está na relação da sua composição étnica. A China, na verdade, está catalogado, registrado pelo governo, a existência de 56 etnias diferentes. Sendo que a etnia Han, que são considerados os chineses étnicos, do qual eu me incluo, corresponde a 90% da população geral. O restante 10% são compostos por manchus, mongóis, tibetanos, muçulmanos, entre tantos outros. Tá? Eles são considerados as minorias étnicas na China. Mas vamos falar de minoria. Essa minoria, na verdade, corresponde a 140 milhões de pessoas. 10% da China, de 1.400.000.000, são 140 milhões. Que é um número expressivo. Só para vocês terem uma ideia, a população atual da Rússia é de 140 milhões. E é considerado o 9º país mais populoso do mundo. Tá? Saindo, em relação a essa composição étnica, eu vou falar só sobre a maioria agora. A maioria, que são os Han, são os chineses étnicos, a linguística dele é uma torre de Babel. Existe mais de 200 dialetos, muito mais que 200 dialetos chineses, ou línguas chinesas. Entendeu? Eu tenho um conhecido que está no Brasil há 20 anos. Ele falou que da cidade onde ele veio, só na cidade, falam cerca de 20 línguas diferentes. Isso quer dizer o seguinte, literalmente, você andar, virar a esquina, já estão falando outra língua, que você não compreende, se eles falarem na língua local deles. E é assim, em toda a China é assim, entendeu? Um não compreende o outro. É difícil de acreditar, mas é assim mesmo. Aí vocês me perguntam, como que a China, nesses quase 5.000 anos de história, fez para se comunicar com essa diversidade de linguagem? Foi a escrita. Porque a escrita chinesa é em forma de ideogramas. O que é um ideograma? O ideograma é um símbolo que representa uma palavra, uma expressão ou um conceito abstrato. Qualquer pessoa que lê na língua dele, se conhecer o ideograma, ele lê todo o texto. Então, o que ocorria na China era assim. Cada região lia o texto, sabia o que era. Tiver um édito imperial publicado, todo mundo lia, cada um lia na língua deles. Por exemplo, se vocês aqui, alguém, um dia tiver paciência e dedicação e decorar umas 2 ou 3 mil ideogramas chineses, você será capaz de ler um livro em chinês sem saber a pronúncia de um ideograma sequer. Porque o símbolo é o mesmo. Você entendeu? Você lê o 2, você lê gente, meio e assim por diante. Tá? Mas convenhamos, isso não é muito prático, esse tipo de comunicação, tá certo? Daí, o que foi feito?
Foi feito um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Em 1911, teve a proclamação da República, que derrubou a última dinastia, a dinastia Qin da China. Tá? Com essa derrubada da dinastia, implantou-se a República e, logo em seguida, fizeram uma reforma ortográfica e uma reforma no ensino em todo o país. O que eles fizeram? Eles pensaram, vamos ter que escolher uma língua comum para todos, né? Para todo mundo estudar essa língua e se tornar a língua oficial. Qual foi essa língua? Mandarim. Então, mandarim é uma das línguas chinesas. Por isso que você fala, você fala chinês? Não, eu falo chinês, mas eu não falo mandarim. Tá certo? Eu falo taiwanês, que é diferente. Então, mandarim se tornou a língua oficial da China a partir de 1911. Todos são obrigados a estudar o mandarim. A mandarim. Mandarim se tornou língua pátria. Estudado em todas as regiões da China, inclusive mandarim é língua oficial em Taiwan. Uma das línguas oficiais em Singapura, que lá tem uma grande porcentagem de descendentes chineses. E na Malásia também. A Malásia tem uma grande população chinesa. Então, é uma das línguas oficiais da Malásia também. Tá? Mas por que escolheram o mandarim? Por 3 motivos. Primeiro, o mandarim já era uma das línguas chinesas mais faladas. Segundo, ele era falado na corte imperial, em Pequim, algumas regiões do norte, e em todas as províncias, pelos funcionários públicos da administração. Eles eram obrigados já a aprender o mandarim, mas só os funcionários públicos. Tá? E a terceira razão, talvez seja a principal, é que o mandarim é a língua mais fácil, é a das línguas, tantas línguas chinesas, a mais fácil de se pronunciar. Porque o mandarim só tem 4 tons, entonações. Enquanto o taiwanês tem 8 entonações. E o cantonês tem 9 entonações. Sendo o cantonês a língua mais difícil e o mandarim mais fácil. Então, todos para aprender mandarim era muito mais fácil. Tá? Então, o mandarim hoje é a língua que se comunica na China toda. As televisões, as rádios, mesmo nas províncias, fala-se o mandarim. As pessoas falam, em particular, as línguas locais deles. Mas, quando os chineses se encontram, um fala com mandarim e se entende, senão não tem como se entender. Tá? Vocês viram que, apesar dessa diversidade toda, no primeiro trimestre de 2010, a China recebeu uma notícia que foi comemorado no país todo. A China superou o seu maior rival. Quem é? O Japão. A China ultrapassou a economia japonesa no primeiro trimestre de 2010 e passou a ser a segunda maior economia do mundo. Tá? Segundo previsões, estamos no primeiro trimestre de 2019. Passado esses 9 anos, a economia chinesa é o triplo da economia japonesa. O PIB da China é o triplo. 9 anos atrás ele superou, quer dizer, igualou e passou um pouquinho. Agora é o triplo. Daí você vê a velocidade espantosa de crescimento da China. Tá? E segundo algumas previsões, a China vai ultrapassar os Estados Unidos no ano de 2025, que é bem próximo. Vai ser a maior economia do mundo. Tá? Agora, tudo isso só foi possível graças ao quê? A abertura econômica, em 1979, empreendido
pelo mandatário da China da época, o Deng Xiaoping, como já foi dito aqui, pelo professor Evandro. A partir de 1979, a China entrou numa economia de mercado, numa economia capitalista, onde as pessoas podem empreender, podem ter os lucros, podem ter propriedade privada, e isso gerou aquele movimento na China toda para... A China, por exemplo, o crescimento da China dos últimos 30 anos, a média do crescimento do PIB está em torno de 10%, a média. Teve ano que teve 14%, 15%. Ano passado caiu muito, 6% e meio. Né? A gente está chegando no 0 a 0, passando do 0 a alguma coisa, e eles estão reclamando porque chegou só a 6,5% ao crescimento da economia, já com uma base grande. Tá? Agora, vocês pensam o seguinte, apesar das diferenças e tal, muita gente pensa, por exemplo, depois da abertura econômica, teve os investimentos externos maciços dos países desenvolvidos e principalmente dos chineses ultramares, principalmente Taiwan e Singapura. Vocês sabem que hoje, na China, existe mais de 100 mil empresas de Taiwan estabelecidas lá. Então, essas empresas estrangeiras levaram capital e tecnologia, aproveitando os imensos recursos humanos que tinha a China. E isso possibilitou, isso como se fosse um motor que levou adiante o crescimento da China. Mas nada disso teria validade, se não tivesse a China uma base de educação muito forte. Por exemplo, hoje o índice de analfabetismo na China é próximo de 0. Nos exames de PISA são exames para os alunos do nível secundário que mede a proficiência em matemática, ciências e leitura. A China está sempre entre os primeiros colocados. Tá? E muita gente pensa que os produtos chineses ainda são aquela de má qualidade, que os chineses copiam e tal. Isso é falso. Porque, como a China tem uma base de educação muito forte, hoje a China é líder de inovações em tecnologia, como já vimos em algumas palestras anteriores. Por exemplo, no ano passado, o número total de patentes da China ultrapassou o dos Estados Unidos. E ultrapassou todos os países da Europa Ocidental juntos. Então, hoje, a China está na vanguarda da tecnologia. Tá? Eu queria falar para vocês de uma profecia de Napoleão Bonaparte. Ele falou há mais de 200 anos atrás, quando a China era paupérrima, era fraquíssima economicamente e militarmente. Ele disse: o dia que a China acordar, o mundo tremerá. Obrigado a todos.